Abra sua Bíblia, irmão. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 5. Finalzinho do capítulo 5. Versículo 43 até ao 48. Amém? Amém. Então vamos ler juntos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos ler mais uma vez o versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Domingo nós celebramos o Dia dos Pais. Quem é pai aqui? Quem é pai? Quem ainda não é pai? Quem ainda não é pai? Temos alguns que não são pais. Certa vez um pastor amigo lá de Curitiba, ele falou assim, que nós aprendemos a ser filhos com os nossos pais, e nós aprendemos a ser pais com os nossos filhos. Nós aprendemos a ser pais com os nossos filhos. Então o que acontece? Ser pai é uma das atividades, ou uma das funções que a gente você tenta acertar, mas você às vezes, quando você é filho, você fala assim: ah, se eu fosse pai, eu não faria o que meu pai fez, eu não faria o que meu pai fez. Talvez você já tenha falado uma situação dessa, porque a gente às vezes não entende o coração do pai. Só a pessoa tendo essa compreensão de vida, que ela pode entender o amor do pai. Nós vivemos em dias também que essa função, a paternidade, tem sido muito mal compreendida. Às vezes as pessoas entram, tornam-se pais e não têm a experiência necessária para poder passar alguma coisa de conteúdo. Não que não tenham vivido, já tem vivido há algum tempo, mas às vezes não tem o que passar, porque nós não temos por natureza todas as qualificações para sermos pai, para sermos uma pessoa, como diz o texto, uma pessoa perfeita, que é a vontade de Deus, que nós tenhamos uma vida perfeita. Olhando às vezes para mim, eu falo assim: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu acho que você também, se você olhar no espelho, você deve falar assim: Senhor, eu preciso de tanta ajuda para corrigir tantas coisas, para acertar em tantos aspectos da minha vida. Como, Senhor, melhorar? Como ser trabalhado pela Tua graça para poder pelo menos diminuir as minhas imperfeições e acertar mais e errar menos? É interessante que nesse texto do Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 8, se você ler assim exaustivamente, talvez mais de uma vez, alguns às vezes têm tido a experiência de ler uma vez por dia esse texto. São 3 capítulos apenas, mas são tão fortes, são tão intensos, são tão diferentes do que a gente vê no mundo,
que a gente percebe que há muito que nós temos que melhorar. Quando ele fala aqui, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse era o princípio da lei. Mas Jesus, o que ele fala? Eu, porém, vos digo o quê? Amai a quem? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste. Irmãos, só nesse texto aqui, eu acho que todos nós temos que tirar assim, toda a pretensão e falar: Senhor, me ajude, porque às vezes nós nutrimos ira contra o nosso inimigo, ou contra alguém que às vezes fecha no trânsito, ou contra uma circunstância que às vezes você está atravessando, que não está saindo do jeito que você gostaria que saísse. Quem fica irritado aqui ou nervoso com alguma situação no seu dia a dia, levanta a mão. Levanta a mão. Quem não fica irritado, nervoso, Maninho, só você, Maninho. Só você. Quem fica, irmão? Vamos lá. Quem fica nervoso com alguma coisa que acontece na sua vida? Mas você também, não? Irmãos, a nossa tendência, a nossa natureza humana precisa ser trabalhada por Deus, para a gente poder crescer na estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. E aqui a palavra, nesse texto aqui, principalmente no capítulo 6, finalzinho do 5 e começo do 6, Jesus ele traz um perfil de quem é o Pai. Ele fala a respeito do Pai. Geralmente, o Deus que era criado, ou o Deus que era idealizado pelas pessoas, eram os deuses lá do Olimpo, aqueles da mitologia grega, que eram temperamentais, que ficavam soltando raio em cima das pessoas, fazendo chover, ou fazendo o mar ficar enfurecido, se não acontecesse do jeito que fosse. E quando nós vamos para compreender um pouco acerca do nosso Deus, Jesus vem e nos apresenta Deus como sendo o quê? O nosso Pai. E que características Jesus apresenta com respeito ao Pai? A primeira delas está, que eu gostaria de falar, está no capítulo 6, versículo 26. 6:26 diz assim: observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso quê? Vosso Pai Celeste o que faz? As sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Primeira coisa que a palavra de Deus nos lembra é que Deus é o nosso sustentador. Amém. Sustentador. Deus ele não simplesmente criou o mundo e deixou o mundo correr por si mesmo. Há uma teologia, há uma linha teológica que fala isso. Deus criou o mundo e deixou as coisas andar, não intervém de forma nenhuma. Eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus se preocupa ativamente com os nossos pequenos problemas e com os nossos grandes problemas também. Ele nos sustenta. Ele sustenta você. É só a gente pensar o quanto que a gente precisa para o nosso amanhã. Geralmente as nossas inquietações com preocupação de sustento é por causa do que nós vamos ter no amanhã. Mas a palavra de Deus diz que Deus é um Deus que nos sustenta. Note que está no capítulo 6, versículo 11, 6:11. O que a palavra nos fala no 6:11? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muitos problemas nós temos porque nós não estamos preocupados com o pão de hoje, nós estamos preocupados com o pão de amanhã, o pão de depois de amanhã, o pão do ano que vem, o pão da aposentadoria. Nós estamos pensando nessas coisas, irmãos, e às vezes a gente fica inquieto, preocupado, aborrecido, mas a palavra fala assim: o pão que Deus quer nos dar é o pão nosso de cada
dia. Ontem mesmo, né, o Eduardo, o candidato lá, passou, fez entrevistas lá, falando sobre as perspectivas do governo, o que ele achava, hoje já a sua vida se foi. Irmãos, nós precisamos estar cuidando da nossa vida e confiando que Deus pode cuidar e nos dar o pão de cada dia. Na semana passada, ou semana retrasada, pastor Wagner lembrou, falando sobre aquele texto que o Pai quer dar o quê? Coisas boas. Coisas boas. Você recebe as coisas boas de Deus? Quem recebe as coisas boas de Deus? Irmão, fala uma coisa: nós sempre estamos recebendo muitas coisas boas de Deus. Deus não quer dar para nós o que é ruim. O texto fala assim: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Está naquele Mateus capítulo 7, né? Fala do versículo 11, diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus é um Deus sustentador. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Ele tem como colocar na nossa mesa o pão nosso de cada dia. Ele tem como colocar. Às vezes nós fazemos planos, e os planos podem ser daqueles planos fantasiosos, mas Deus sabe que nós precisamos do pão de cada dia. E eu e você precisamos aproveitar e receber este pão que faz parte do sustento de Deus para a nossa vida. Eu e você, nós temos essa preocupação, mas a palavra fala assim: o Pai é um Pai que nos sustenta. Amém? E a palavra fala também que se Deus pode sustentar com coisas materiais, Ele pode nos sustentar com a maior de todas as dádivas, que é o seu Espírito Santo para habitar em nossos corações. Você tem recebido esse sustento de Deus para a sua vida? A palavra fala: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu e você precisamos do sustento de Deus. Outra coisa interessante que a palavra nos fala nesse texto sobre o Pai, é que o Pai sabe. Olha o que está escrito no capítulo 6, versículo 32. 6:32. Vamos ler juntos? 6:32. Diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe aquilo que nós não sabemos. Quantas vezes nós achamos que sabemos alguma coisa, e quando a pessoa acha que sabe tudo, sabe o que acontece com ela? Ela está declarando a sua ignorância, porque nós não sabemos tudo. Eu gostei daquela palavra que o pastor Hernandes falou sobre os grãozinhos de areia, né? Não é verdade? Os grãos de areia que tem na praia do mar. Fala assim que o universo tem mais estrelas no céu do que grãos de areia na praia do mar. Agora, se um planeta, né, um grãozinho pode simbolizar um planeta, quanta coisa Deus tem. Agora, às vezes a gente não sabe nada, né? Como o pastor Wagner falou assim: se a gente quisesse consertar o mundo, eu faria isso, faria aquilo, faria... Nenhum de nós faria o que Jesus fez. Colocar a cruz, a entrega, o sacrifício, o deixar a sua glória, se despojar,
mas Jesus nos ensinou a fazer isso. Na nossa humanidade, nós achamos que sabemos tudo, que nós compreendemos. Nós não sabemos. Eu não sei como foi o dia do Cosmo. Não sei. Você falou que foi fazer curso de bombeiro no meio da escola de bombeiro, né? O riso, eu não sei como que foi o dia do riso, ou do maninho, quantas sopradas, não sei. Não sei como foi seu dia, eu não tenho essa capacidade. Mas sabe uma coisa? Deus sabe. Deus sabe. Ele sabe se a chave, João, se a chave entrou ou não entrou, se estava difícil. Ele sabe o segredo da chave. Ele sabe o paciente lá, né, doutor Flávio? Ele sabe a situação exata do paciente, o que está acontecendo, onde que está o problema. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe qual é a nossa necessidade maior. Deus sabe. Por isso a palavra fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus pode colocar o pão na nossa mesa, Deus pode nos dar alegria, Deus pode até mesmo na escassez do pão fazer milagres dentro do nosso próprio coração para nos abençoar. Às vezes a gente lembra uma situação que aconteceu, o pastor Aguiar conta algumas vezes, que uma pessoa fala assim: ah, não, eu quero comprar uma chácara. Quero comprar uma chácara. E se eu comprar uma chácara, eu vou chamar os irmãos da igreja, a gente vai vou plantar laranja, plantar verdura, vou dar para os pobres. E daí foi esse intuito. O irmão comprou a chácara. Daí depois comprou a chácara no domingo. No domingo seguinte, o pastor passou os olhos assim na igreja: cadê o irmão que comprou a chácara? O irmão não estava. Daí na semana seguinte: cadê o irmão que comprou a chácara? Não estava. Foi lá: ô irmão, senti sua falta, você não veio. Ô pastor, você sabe, né? Agora estou lá com a chácara, eu estou sem poder vir, porque tem umas galinhas, tenho isso, tem aquilo e tal. Não deu. Resumo: a chácara, em vez de ser uma bênção, se tornou uma maldição, afastando aquele irmão da presença de Deus. Deus sabe. Deus sabe. A gente fala assim: ah não, se eu for rico, ele vai ser bom para mim, porque eu vou ajudar, eu vou fazer isso, não vou ficar passando aquela penduraíba, e vou ficar bem, e vai dar tudo certo, porque eu estou preocupado. Deus sabe, porque às vezes, se você tiver um pouco mais, de repente, em vez de ser bênção para você, pode aquilo se afastar o seu coração do Senhor. Deus sabe. Deus sabe. Então o que nós temos que fazer? É orar, como diz o texto da oração que Jesus ensinou: faça-se, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? A palavra fala que Deus sabe, Deus vê, Deus conhece todas as coisas. No capítulo 6, versículo 8, olha o que está escrito, 6:8, diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, o quê? Antes que lhe peçais. Deus sabe. Então, qual deve ser a nossa oração? Senhor, me ajude a fazer a oração certa. E sabe qual que é a oração certa que você e eu podemos fazer? Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Amém? Faz a tua vontade na minha vida. Não sejam os meus caminhos, os meus pensamentos, mas faça a tua vontade na minha vida. Busque a vontade de Deus, deseje a vontade de Deus, porque isso será bênção para a sua vida, para a sua família. Outra coisa importante, capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Aqui então, só essa primeira expressão. Pai, o quê? Nosso. Pai nosso. Ele não é pai meu, ele não é pai teu, ele é pai nosso. Às vezes nós, no nosso afã de encontrar resposta para todas as coisas, nós às vezes vemos o mundo da nossa perspectiva. Por exemplo, tem ali essa porta, eu estou vendo a porta desse lado. O irmãozinho Marco Furlan, Marco, como que você está vendo a porta? Você está vendo bem essa porta aqui? Tem uma plaquinha escrita ali. O que está escrito na plaquinha? Vão levar cadeiras. Oi? Vão levar as cadeiras. Acho que não, Marcão. Acho que não. Agora eu segui. Ah não, olha só, olha, irmãos, olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o que estava escrito aqui, não levar a cadeira. Irmão, e eu daqui, o Monteiro podia ver ali escrito que era isso. Eu só consegui ver que era isso. Porque eu me aproximei e me coloquei quase na posição dele. Então, às vezes a gente não consegue entender os problemas do nosso irmão. Um irmão muito querido aqui da igreja, Dr. Peruque, que já está com o Senhor há alguns anos, ele dizia: não julgue uma pessoa por uma vez que você encontrar, porque a pessoa pode estar passando o pior dos dias da sua vida, e você encontrou aquela pessoa no pior dia da vida dela. Então a palavra fala que o Pai é nosso Pai, Ele é meu, Ele é teu, Ele é do teu irmão, Ele é nosso. Amém? Amém. Isso nos ajuda a gente entender e considerar o outro, e considerar o nosso irmão, porque às vezes a gente quer: Senhor, põe o peixe para mim aqui, eu quero peixe com molho e tudo mais, eu quero a sardinha para o meu prato. Mas às vezes a palavra fala que a sardinha tem que ir para o prato do outro que não comeu há 3 dias, que está precisando de comida, que está precisando de uma ajuda. O Pai nosso, Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, o que o outro precisa, o que cada um de nós precisa, porque Ele é nosso. Ele quer acolher todos os seus filhos com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia. Quarta coisa que a palavra nos fala acerca do Pai, é o que nós lemos no texto que nós lemos no capítulo 5, versículo 44. Diz assim, versículo 45, perdão. Diz assim: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Nós percebemos nesse texto que o Pai que nós temos é um Pai de amor. De amor. A Bíblia naquele dia fala que Deus, Ele vai nos avalizar não por aquilo que nós fizemos, mas pela qualidade do amor que nós temos no nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele disse o quê? Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse o quê? Amor, seria como o sino que toca, o metal que soa. Se eu desse os meus bens para os pobres, se eu não tivesse amor, nada me aproveitaria. Se eu entregasse até o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não teria significado. Deus é um Pai de amor. Como está o amor de Deus no teu coração?
A palavra fala que Deus quer, João escrevendo a sua epístola, ele diz assim, que Deus, o Pai, quer aperfeiçoar o seu amor em nosso coração. Deus quer aperfeiçoar o amor. Deus quer aperfeiçoar o amor. Vamos repetir? Deus quer aperfeiçoar amor no meu coração. Vamos lá? Deus quer aperfeiçoar o seu amor no meu coração. Irmãos, Deus quer aumentar o amor dele no nosso coração. Como que Ele faz isso? Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e diz lá em Romanos capítulo 5, e Ele derrama o amor de Deus em nosso coração pelo Espírito Santo. Às vezes, no seu ímpeto, você chega e você vai pegar que nem Pedro, que pegou a espadinha lá e foi na orelha do camarada e você vai querer cortar a orelha, ou então falar como o Tiago e João, fala assim, Senhor, manda cair fogo do céu sobre aquele camarada. Onde está o nosso amor? Como está o nosso amor? Será que o nosso amor está crescendo, ou será que o nosso amor está se esvaziando, diminuindo em nossa vida? A palavra fala que nós precisamos cuidar para que nossa vida tenha o amor e o amor do Pai em nosso coração. Outra coisa, como nós lembramos aqui no versículo 48, 5:48, o Pai é um Pai perfeito. O vosso Pai é perfeito. Qual é essa perfeição? Deus é um Deus santo, reto, justo e bom. Ele não é um Deus ingrato, Ele não é um Deus maldoso, Ele é um Deus bondoso, fiel, misericordioso. E Ele quer que nós obedeçamos os seus caminhos e os sigamos, compreendamos, estejamos com Ele. Abra sua Bíblia para nós concluirmos nessa noite. Mateus capítulo 21, versículo 28. É aquela parábola que Jesus contou sobre um pai que tinha 2 filhos. Diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse o quê? Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém, não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros do caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes afinal para acreditardes nele. A palavra fala aqui acerca da vontade do Pai, de obedecer à vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai não é como a gente fazer a vontade, as nossas vontades. É nós nos despojarmos de quem nós somos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Volta um pouquinho lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Hoje nós lembramos que domingo foi o dia dos pais. Deus é o nosso Pai, nós falamos, mas se Deus é nosso Pai, nós temos que agir como seus filhos, e amá-lo, e buscá-lo, e servi-lo de todo o nosso coração, e obedecê-lo, fazer a sua vontade. Amém? Deixa o Senhor Jesus trabalhar na sua vida. Nesse momento, inclina a sua cabeça, vamos orar.
Talvez hoje você esteja aqui e existam algumas áreas na sua vida que você olha para você e fala assim: Senhor, eu preciso melhorar em tantos aspectos. Eu olho para a minha vida e eu tenho que falar muitas e muitas vezes: Senhor, eu preciso melhorar nisso, naquilo, naquilo outro. Olha para dentro do seu próprio coração. Em que você precisa melhorar? Em que você precisa ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial? E se hoje o Espírito Santo fala ao seu coração, lembra daquela parábola, daqueles 2 filhos. Um falou que ia, mas não foi. Mas o outro disse: eu não vou, eu não quero. Mas depois refletiu, pensou, mudou de ideia, arrependido, foi e fez o que o Pai havia lhe pedido. Para quem você tem vivido? Para você mesmo ou para Deus? Como têm sido os teus dias? Para você mesmo ou para Deus? Nossa vida aqui sobre a terra é passageira. Se Deus nos chamar hoje, nós estamos vivendo mais para nós ou mais para Ele? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Senhor nosso Deus, nesta noite nós nos humilhamos perante o Senhor e olhamos para Jesus Cristo, o Senhor, que se despojou de toda a sua glória e se humilhou de uma forma tão grande ao ponto de doar sua vida por nós naquela rude cruz, naquele madeiro, despido, sem roupa, sofrendo, sangrando, humilhado. Ele sofreu a dor e a vergonha dos nossos pecados. Senhor, me ajude, ó Deus, a olhar mais para o Senhor Jesus, e que nós possamos, ó Deus, pensar uns nos outros, e pensar que nós temos um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai justo, um Pai misericordioso, um Pai que sabe tudo aquilo que nós precisamos, um Pai que nos sustenta apesar de quem nós somos, um Pai que nos ama, um Pai que se importa conosco, um Pai nosso que estás no céu, que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, e se porventura houver necessidade de nos consertarmos, de nos corrigirmos em alguma área da vida, ó Deus, não nos deixe seguir adiante do mesmo jeito, mas faz-nos parar, para que nós possamos refletir e consertar os nossos caminhos e termos um coração que agrade a Ti. Assim nós oramos e Te suplicamos estas bênçãos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.